tem tática, não tem estratégia. Tudo aí, jogou bem, é ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática Podcast. Eu, meu mano, já fala já. Salve galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí de um negócio muito legal que o Gabriel fez. Eu acho que é até legal, Gabriel, que você fale um pouco mais, porque você vai poder dar uns detalhes mais legais do que a gente vai conversar hoje, né? Surpresa interessante. Então, vamos lá. Não sei se vocês vão lembrar aí, galera, mas só recapitulando, lá no final do ano ali, a gente fez a nossa seleção da Champions League, tá? E aí, não sei se vocês lembram, mas teve algumas diferenças, principalmente no setor de ataque e no setor defensivo ali, né, no meio campo nem tanto, que deixaram o meu time e o time do GA bem diferentes, tá? Eu até brinquei falando assim, ó, faço compromisso, não sei o quê, vou simular os dois times no FIFA pra ver no que dá. E aí eu fiz a simulação com os dois times por 3 temporadas e vou trazer alguns resultados aqui pra vocês. Ó, pra quem não sabe, tá? O pessoal simula até final da Copa do Mundo no FIFA, então nada que a gente fez aqui é um absurdo, são práticas comuns de mercado. Por gentileza, Gabriel, traga os dados. Práticas comuns de mercado. Então, galera, primeiro eu vou explicar os critérios aqui pra ficar claro tanto pro GA quanto pra vocês, já que o GA também não sabe, tá? Eu fiz tudo sem, digamos, eu fiz tudo contando o mínimo possível pra ele, pra poder ter mais graça. Então ele também vai estar sendo informado de tudo agora do zero, tá? A escalação do time do GA era Neuer no gol, Alexander Arnold na lateral direita, Sérgio Ramos e Van Dijk na zaga, Davies na lateral esquerda. E aí no meio campo ele tinha o Kimmich, o Thiago Alcântara, Messi, depois a gente tem Neymar, Cristiano e Lewandowski, tá? Eu peguei o time dele e coloquei no Liverpool. Então a primeira coisa de critério que eu fiz foi o seguinte. Exemplo, Neuer é o goleiro. Quem é o goleiro titular do Liverpool? É o Alisson. Então eu troquei um pelo outro. Outro exemplo, o 9 do Liverpool, né, o centroavante, quem é? É o Roberto Firmino. Então eu troquei ele pelo Lewandowski, né? Mudei eles de um time para o outro, para a simulação ficar mais realistas e para não enfraquecer muito os times que estavam sendo desfalcados, né? Principalmente o Bayern de Munique, que ia perder vários jogadores. Então eu montei na formação base do Liverpool mesmo, com todas as orientações padrões já do próprio Liverpool, e fiz as simulações. E aí, vamos comentar aqui primeiro já. Quantas ligas você acha que o seu time levou, cara? Pô, cara, em 3 temporadas aí, eu acho que, mano, ele deve ter levado pelo menos duas. Pelo menos duas. Cara, você acertou corretamente. O teu time, ele levou a primeira liga, levou a segunda liga, e aí na terceira liga ele ficou na 4ª posição, porque os jogadores já estavam, né, perdendo idade, perdendo overall. E aí uma coisa, galera, que ferrou muito, mas muito mesmo as simulações, já vocês vão poder entender um pouco mais, foram as contusões. Por quê? Porque, por exemplo, para a simulação conseguir rodar, eu tinha que, por exemplo, me livrar de jogadores muito bons. Quando chegar no Manchester City, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, galera, e aí eu tive que fazer algumas adaptações para que a simulação dê certo, tá? Então, por exemplo, para vocês poderem entender. O Thiago Alcântara, ele não tem um overall, digamos assim, muito alto, né? Ele é um jogador 86. No FIFA, os jogadores têm overall que é, tipo, digamos, uma média geral ali das habilidades daquele jogador. Então, se o Liverpool tiver um jogador reserva que tem mais overall que ele, se eu fizer a simulação, digamos, a temporada inteira, o Thiago Alcântara vai pro banco e esse jogador que, entre aspas, é melhor do que ele, vai assumir a vaga. Então, eu tive que fazer simulações aos poucos, para que nenhum jogador perdesse sua vaga. E aí, né, isso gera alguns problemas, porque, óbvio, demoraria milênios para fazer de 2 times por 3 temporadas. Então, nem todos os jogadores conseguiam pegar todos os seus jogos. Mas eu fiz, na medida do possível, o que dava para que eles pegassem bastante jogos. Só que qual é o problema? Se o jogador é melhor que o Thiago Alcântara e ele não joga, ele vai começar a ficar puto. E aí eu vou ter que vender ele. Ou então vai chegar um momento que o jogo vai me obrigar a vender esse jogador. Ele vai sair do time. E aí acaba que vai chegar um ponto em que os reservas são muito ruins. Tipo, eles são os piores dos piores jogadores. E aí, na simulação, isso vai prejudicar muito o time, tá? Então, por exemplo, você vai jogar uma Champions League com o time todo bonitinho, só que tem um zagueiro 70 na sua zaga, ele vai prejudicar muito o time pra simulação do FIFA. Nisso o jogo não é muito inteligente, já deve ter passado já muita raiva com isso daí, né, já? Cara, esse negócio que você falou do jogador querer sair é uma coisa que me incomoda muito quando eu tô jogando no modo carreira. Porque a pior coisa que tem é o filho da puta ter jogado 38 de 38 e aí ele fica no banco, sei lá, uma partida e começa a falar, não, porque isso não é bom pra minha carreira.
eu gostaria de jogar mais, será que você pode me colocar pra jogar? Estourado fisicamente, mas ele quer jogar mais. A pior coisa que tem no modo carreira é isso daí. Vale comentar que o Lewandowski, por exemplo, ele jogou todas as partidas. E aí, em algum momento, ele ficou no... Não, mentira, ele não ficou no banco, ele nem se contundiu nem nada. Só que deu um bug no jogo, sei lá, e ele ficava falando que ele não jogava, que ele queria sair. E aí não dava pra arrumar, porque ele já tava jogando, né? Não tinha mais o que fazer. E aí acabou que ele queria sair do time e não dava mais pra eu manter ele no time. Então eu tive que perder, eu não lembro se eu perdi a temporada ou se eu tive que recomeçar a Master League, mas enfim, tirando esses problemas operacionais, eu vou resumir aqui os títulos do Liverpool, tá? A Liga, como eu já falei, ele ganhou 2 vezes, em sequência, tá, inclusive, e aí depois ele ficou em quarto. E aí tem uma FA Comet, não faço ideia de qual a importância desse campeonato, mas ele ganhou os 3 anos. A Emirates Cup ele não ganhou nenhuma vez, a Carabao Cup ele ganhou uma única vez, e aí aqui vem a surpresa, né? O Liverpool ganhou uma Supercopa da UEFA, que é a primeira, porque o Liverpool, né, eu fiz um FIFA 20, então ele já estava na final. Ele ganhou a primeira e depois ele não ganhou mais nenhuma. E aí vem a maior surpresa. O time do Liverpool, essa máquina, com Arnold, Ramos, Van Dijk, Davies, Kimmich, Thiago Alcântara, Messi, Neymar, Cristiano e Lewandowski, não ganhou nenhuma Champions League. E sabe qual é o pior? Esse Liverpool máquina foi eliminado por um Real Madrid super cansado na primeira temporada e foi eliminado também pelo Manchester City, se não me engano, na segunda temporada. E na terceira ele foi eliminado pelo Barcelona. Cara, me diz qual a lógica disso já. Essa daí é uma daquelas coisas que só tem no FIFA, né? Eu não sei se é comum, tá, quando você joga, mas quando eu jogo, toda liga, né, todo país tem um time muito apelão, que ele nunca perde nenhum jogo. Então, são 38 partidas da liga, o time vence 37 e empata uma contra você. Mas aí, na Champions League especificamente, o Real Madrid é muito roubado. Mas ele é muito roubado. Você vai ver ele na liga dele, tá lá em segundo, terceiro, mas na Champions League ele é muito roubado, entendeu? E aí são essas coisinhas aí do FIFA, que você não tem ancoragem lógica, né? Porque, obviamente, o time do Real Madrid não é tão forte assim pra ganhar todas as Champions. E aí ele tá sempre lá batendo, cara, ganhando. E assim, ele não ganha tipo 1x0, 2x0, não, ele ganha tipo 4x1, 5x1, 6x1. Ele não faz o menor sentido. E pior do que isso, é esse time maravilhoso do Liverpool ter sido eliminado pro Barcelona cansado já, sem o Messi, entendeu? Entendi. Isso foi o que mais me surpreendeu, essa eliminação pro Barcelona. A do Real Madrid pra mim também não fez sentido, mas paciência, né? Faz parte do FIFA. A outra coisa que eu anotei também foram, todas as temporadas eu anotei os 3 melhores jogadores. E aí eu, como já era de esperar, né, vou até perguntar pro já quem você acha que foram em todas as 3 temporadas, né? No seu time não teve variação, foram sempre os mesmos 3 jogadores. Quem você acha que foram os 3 melhores em todas as temporadas? Cara, o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Foi exatamente, né? Acho que esse era previsível pra qualquer pessoa que joga FIFA ali, que já jogou uns 4 modo carreiras na vida, sabe disso. Eu anotei as 3 temporadas, mas pra não ficar muito longo e maçante, eu vou citar só a melhor temporada de cada um, tá? Então, a melhor temporada do Neymar foi a segunda temporada. Ele teve 55 jogos, pasmos 46 gols e 16 assistências, tá? Jogou muito. Eu não anotei quem ganhava as bolas de ouro, né? Porque, enfim, isso daria muito mais trabalho. Mas é isso aí. Aí na temporada do Messi, a melhor temporada do Messi foi bem abaixo do que a gente tá acostumado. Que foi a primeira temporada dele no time. Ele fez 61 jogos, 29 gols e 15 assistências. São ótimos números, mas não pro Lionel Messi, né? E do Cristiano Ronaldo, a melhor temporada dele... Cristiano Ronaldo é que nem vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Porque ele foi melhorando a cada temporada, e aí na última temporada ele fez a melhor de todas, com 65 jogos, 47 gols e 9 assistências. Nível Cristiano Ronaldo da vida real, né? Cara, parece que quanto mais velho ele vai ficando, mais overall ele vai ganhando no FIFA, né? Ao contrário dos outros jogadores, porque... vai passando o ano do FIFA, vai passando o ano e ele vai ficando melhor. Com exceção aí das estatísticas de física dele, né? Porque por algum motivo a estatística de porte físico dele é pior do que de alguns outros jogadores. Mas, cara, é excepcional o que ele faz no jogo. Assim. E detalhe. E aí, assim, pra quem tá acostumado a jogar FIFA, olhando esse elenco aqui, overall, etc, etc, eu falei, cara, esse Liverpool aqui ficou fraco. Não ganhou quase nada e tal. Meu citão da massa vai arregaçar essa seleção montada pelo GA, né? E aí eu fui fazer as minhas simulações já. E não foi nem um pouco legal. Não, já começa errado porque o seu time joga num 4-4-2, né? Não, mas aí foi adaptada pra formação do Guardiola.
Eu não alterei nada da física do time que tava recebendo jogadores, entendeu? Ficou Tudo bem, tudo no padrão. porque 4-4-2 não é nem formação de gente. Ô, você tá criticando, mas todos os grandes jogos recentes aqui que a gente teve no Libertadores, Copa do Brasil, etc., tinha um time no 4-4-2, tá? Coincidentemente, o time que perdeu, mas tinha. É um sinal bem São claro, Paulo Gabriel, tava em porque 4-4-2, o Boca tava em 4-4-2. Mas fala aí os então, ó, resultados do seu time, cara. vamos lá. Quantas ligas você acha que o meu time bateu já? Tá, né? Antes de tudo, calma aí. Falar quem era o time, né, pra galera. Pra quem não lembra, né? Nem eu lembrava, então. Nenhum crime alguém esquecer. Então vamos lá. A gente tinha o Neuer no gol, Kimmich na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva na zaga, Davis na lateral esquerda. Aí a gente tinha Thiago Alcântara, De Bruyne, Neymar, Aouar, Lewandowski e Gnabry no meu time. Fechado? Então é um baita time, tanto para a vida real quanto para o FIFA. Só que os resultados foram tristes. Eu vou comentar um pouquinho do porquê, né? Que são coisas que não envolvem, digamos, a vida real. Envolve muito mais a forma como o jogo funciona. De liga já, você acha que eu consegui em ligas? Você deve ter ganhado uma, cara. O meu Citão da Massa não ganhou nenhuma liga. Ele ficou Não acredito, velho. Nenhuma liga. Segundo e quinto. Exatamente. Inacreditável, né? Mas sabe por que ele não levou nenhuma liga? Por quê? Porque na simulação do jogo, o Liverpool conseguiu fazer 3 temporadas sem nenhuma derrota na liga. Então, isso é justamente aquilo que eu te falei sobre os times apelões. Se você for jogar na Liga da França e você não tiver com o PSG, cara, você não tem como ganhar, porque o PSG ganha todos os jogos. Todos os jogos. É impressionante. Então, não teve o que fazer, porque assim, em várias temporadas eu passei os 100 pontos. Só que eu tinha alguns empates, derrotas, entendeu? Então, não dava pra disputar. Tanto é que eu fiquei aqui, ó, em segundo, né? As 2 temporadas de segundo eu fiz pontuações completamente na vida real, que alguém ganha o título de fato. Aí na última, ok, não tinha como. Eu fiquei em quinto, meu time já tava muito mais fraco. Então não tinha como. Aí eu vou explicar o que aconteceu, né? Nos demais títulos, eu ganhei uma FA Community, uma só, depois mais nada. Emirates Cup, a gente ganhou a segunda e mais nada. Carabao Cup, a gente ganhou a segunda e mais nada. E quantas Champions League o meu Citão levou já? Nenhuma, né? Claramente nenhuma Champions League. Então, em termos de títulos gerais, galera, só pra você terem noção, o meu Citão teve 3 títulos. O time do GA teve 1, 2, 5, 6, 7 títulos. Então, só pra vocês terem noção da disparidade, né? Aí talvez você deva estar se perguntando, tá, mas o que aconteceu? Porque os times, ambos eram fortes, né? Ambos deveriam ter ganho coisas, né? Então vamos lá que eu vou explicar um pouquinho. Na segunda temporada do meu time, aconteceu uma das coisas que mais doem para um jogador de FIFA, que podem acontecer quando você tá simulando jogos. Que é o meu goleiro, o Neuer, ele se contundiu por 7 meses. Então eu tive que jogar no gol com um goleiro de overall 70. E aí, tipo, o GA, se ele simula partidas, ele sabe, né? O que acontece se você simular uma partida com um goleiro ruim? Ah, cara, aí a goleada na certa, né? Imagina na Premier League. Cara, imagina você jogar na Premier League contra o Liverpool com Salah, Mané e Firmino com um goleiro de 70. Pois é, então eu não ganhei nenhum jogo de time grande, né, basicamente. E ganhava os pequenos com sufoco, né? Porque eu tomava muitos gols, né? Por conta de não ter goleiro. Então isso acabou ferrando muito. Aí você deve estar pensando, tá, mas ok, 7 meses, né? Isso é o suficiente pra você cair da Champions? É o suficiente pra você não ir bem na liga, né? Porque nesses 7 meses eu fiquei, se eu não me engano, em algo em torno, tipo, do meio de tabela ali. Tipo, 11ª, 10ª posição. E aí depois que o goleiro voltou, eu recuperei tudo pra fechar lá em cima na tabela, né? E aconteceu que na terceira temporada aconteceu a mesma coisa. O goleiro se contundiu. Só que qual é o mais legal? Quando o meu goleiro voltou, quando ele voltou ali depois de 7 meses, eu tive contusão do Kimmich na lateral direita e de um dos meus zagueiros, que se eu não me engano foi o Thiago Silva. Então eu tive que entrar com mais 2 jogadores de overall baixo no sistema defensivo do time. E aí, enfim, a cagada tava feita. O meu time não conseguiu engrenar por conta desses problemas aí de FIFA, né? Cara, eu não sei como é quando você joga, mas eu particularmente acho bem difícil a parte da gestão do elenco, porque, primeiro, tem aquele caso do Lewandowski, né, que a gente citou, por exemplo, se não acontece só com o Lewandowski, acontece com outros jogadores de alto nível, mas se o jogador ele fica no banco, por exemplo, para você poupar ele para alguma partida específica, etc, ele começa a reclamar, isso é um saco. Segundo, se você tiver 2 jogadores de nível muito parecido, o jogo
não sei o que acontece, ou um deles não rende, ou então se você começa a alternar os dois, os dois ficam putos, os dois saem. Terceiro, tem aquela questão se você tem um jogador emprestado, você não consegue comprar ele, tipo, dentro da janela do jogo, né? Você tem que ir até outro clube, fazer uma proposta, etc. Tudo um negócio muito chato, entendeu? Então, eu acho essa gestão do elenco no FIFA um negócio paca chata de fazer, e que às vezes não dá mais estresse do que diversão, entendeu? Não, concordo totalmente. É que assim, no geral, meus modos carreiras eu costumo fazer com times muito fracos. Então, eu geralmente pego um time da segunda divisão, ou um time pequeno da primeira. Não é comum eu jogar com um time forte. Então, eu até me surpreendi com esse problema do Lewandowski, né? Na hora até te mandei mensagem. Que geralmente esse problema eu não costumo lidar, porque todos os meus jogadores são ruins, né? De overall baixo. Só que foi um saco, porque era literalmente isso. O cara jogou todos os jogos. E ainda assim ele continuava reclamando que ele não jogava e que ele queria sair do time agora. E aí não dava pra renovar contrato, não dava pra manter ele no time. E isso foi bem chato. E assim, né, cara, essas contusões muito aleatórias. E apesar de que na vida real, né, é quase realmente isso que acontece com o City. O time do Manchester City, ele tem problemas seríssimos com contusões, especificamente na defesa, né, já você que acompanha mais. Cara, o City, na verdade, tudo que você falou do City aí só faltou as Premier Leagues, né? Porque aí seria bem City. Porque, cara, é impressionante o azar do time do Guardiola, cara. Quando não é o De Bruyne que se machuca, são os zagueiros, né? Ou o Stones ou o Laporte. E na época, até um pouco tempo, né? Até a temporada passada, ele tinha um Otamendi na zaga. O Otamendi entrega pelo menos um gol por jogo. Cara, o Otamendi era um jogador que me fazia passar raiva infinita, assim. Ele tinha, tipo, um overall baixíssimo. Ele começa, acho, com 79 e ele vai só caindo. E, cara, ele o tempo todo, a minha zaga, Thiago Silva e Marquinhos. Quero jogar, professor. Quero jogar, professor. Quando que eu vou ter uma chance no time titular? Caraca, o Master League, 3 anos, cara. E eu botava nisso aí de transferência e ninguém comprava o Otamendi, cara. Ninguém comprava porque ele é ruim. Ninguém vai comprar um jogador ruim. Cara, o Otamendi é muito ruim. E, assim, já estragou muitos jogos do City. Já deixou o Guardiola sem... O Guardiola é careca hoje por causa do Otamendi, gente. Caso você não saiba, tá? Mas... Assim, bem legal o que você fez, cara. O FIFA, ele tem algumas coisas que realmente são próximas ali da realidade, né? Acho que o pessoal fala muito disso, vende muito o FIFA por isso, mas tem algumas coisas também que são ilógicas, né? Ilógicas. Principalmente bugs. Eu não sei se você pega muitos bugs, mas eu pego alguns. Eu acho que na versão para computador eles são menos comuns, né? Mas a gente já jogou junto, né? Tira racha, eu, você e o Felipe. E a gente vê, por exemplo, bola que bate na mão e o juiz não marca nada. Entrada na canela do jogador e o juiz não dá nem falta. Não, e assim, só pra ver, cara, esse negócio dos bugs são muito irritantes, principalmente se eles acontecem no momento decisivo e isso te ferra, né? É bem irritante. Eu acredito que esse negócio dos super times é bug. Tipo assim, o time por 3 temporadas, ele literalmente ganhou 100% dos jogos em 3 temporadas seguidas. Isso não parece muito sensato. Eu acredito que seja bug, não é possível que isso seja programado pra ser de fato desse jeito, né? Mas eu lembrei que você falou do Otamendi, que ele é horrível, do Felipe naquele dia lá comentando que a Argentina tinha o Otamendi na zaga. E ele achando massa, não? Porque esse cara joga muito. Pra você ver aí o conhecimento do nosso colega, né, cara? Como é que vem os analistas do futebol. Ó, é só citar pra fechar, né, as estatísticas dos jogadores. Na primeira temporada, o melhor jogador do time foi o Lewandowski, né? Tá. Primeiro, quem que se destacou já do meu time aí? Quem que você acha? Vale comentar que na última temporada teve um jogador diferente. Então, no meu tem 4 jogadores que se destacaram. Bom, primeiro o Lewandowski, porque o Lewandowski é bugado no jogo, né? Segundo o Gnabry, não nessa ordem de temporada, mas enfim. Lewandowski, sim. Gnabry e o Neymar. Acho que esses aí são os que mais se destacam. Perfeito. E o último foi o teu favoritinho, que é o Kevin De Bruyne. Na primeira temporada, o melhor jogador do time disparado foi o Lewandowski. Ele fez 58 jogos, 40 gols e 9 assistências. Essa foi a melhor temporada dele também em todas as simulações. O Neymar, ele fez uma temporada absurda, tá? Ele ficou, na verdade, no mesmo nível que o Lewandowski nessa temporada, porque ele teve 39 gols e 10 assistências, com 60 jogos. Então, mesmo nível, né, basicamente. Mas a melhor temporada do Neymar foi a terceira temporada, que ele fez 61 jogos, absurdos 43 gols e 14 assistências. E aí o Gnabry, ele se destacou em 2 temporadas, né? Ele foi bem em 2 temporadas, na primeira e na segunda. E aí a melhor temporada do Gnabry, ele teve 60 jogos, 25 gols e 7 assistências. E aí na terceira temporada, né, o Gnabry, ele perdeu o posto dele pro De Bruyne. E aí teve 3 destaques, né, como sempre, mas o De Bruyne fez a melhor temporada dele nas simulações,
que foram 60 jogos, 21 gols e 18 assistências. Em termos de títulos, o time foi um fracasso, né? Como a gente ganhou. Então ganhou basicamente nenhum título, né? Já que essas copas aqui de menor expressão não valem de nada. Então o meu time tomou lavada aí pro do GA, né? Mas já teve o privilégio de o goleiro dele jogar sempre. O melhor técnico sempre vence, essa é a verdade. De Bruyne joga. E um adendo sobre De Bruyne, ele joga de terno e ele não tá morto. Isso que é o mais legal. Pois é, galera. Acho que os comentários aí das simulações, pelo menos, eram esses, né? Cara, e me diz uma coisa, o que você mais gosta do FIFA? Cara, o que eu mais gosto do FIFA, eu sinceramente curto muito a parada do potencial dos jogadores, né? Principalmente o potencial dinâmico no modo carreira, eu acho muito legal. E eu gosto muito também da dinâmica de contratações, né? A parte de contratações eu gosto muito, acho que ela é bem feitinha, assim, tudo mais, as propostas e tal. De vez em quando no FIFA 21 tem uns bugs bem mais aleatórios, tipo, um time completamente pequeno, tipo, sei lá, o Wolverhampton. Aí do nada ele quer tirar um jogador do Real Madrid e ele oferece, tipo, quase 200 milhões pelo jogador. É bem aleatório porque na vida real não aconteceria. Mas aí eu acho que o que me diverte mais é essa possibilidade de montar de elencos, né? Que basicamente qualquer jogo de futebol vai ter. E a dinâmica do potencial dos jogadores eu acho bem legal, de como eles evoluem. Se você não cuidar do jogador, ele vai caindo. E aí isso pode acontecer tanto para um pico muito alto, né, para cima, quanto um pico absurdo para baixo. Eu acho que essa parte é o que me diverte mais, assim, nos modos carreira. Legal. Eu também gosto bastante do modo carreira, dessa parte do potencial dos jogadores, principalmente porque quando você começa com um time pequeno, e aí o foco desse time é revelar jogadores de base, isso faz muita diferença em 3, 4 temporadas, se você consegue fazer ali um bom scouting na base, né? Acaba fazendo muita diferença financeiramente e futebolisticamente. Mas o FIFA é um jogo bem interessante, né? Apesar dele custar o que ele custa e entregar o que ele entrega de temporada para temporada, mas ele é um jogo bem legal, bem divertido para você poder ver justamente essas trocas do jogo e ver como ele vai acompanhando a evolução do futebol lá fora também, né? E assim, boa parte, eu vou até fazer um comentário bem honesto aqui, aproveitando isso que o já falou, né? É um jogo muito caro que oficialmente te entrega muito pouco, principalmente quando você considera a mudança de um jogo para o outro. Exemplo, você comparar o FIFA 19 com o 20, o 20 com o 21, cara, é literalmente o mesmo jogo. Eles literalmente mudaram mais e mais, etc. E assim, vou te dizer, sabe o que de longe eu preciso um pouco melhor, que mais me diverte no FIFA? Na verdade, são os mods. Os mods eu acho que são a coisa que mais me divertem no FIFA, porque eles conseguem fazer você criar coisas que a empresa do FIFA deveria ter criado. Então, o FIFA acaba sendo muito limitado nesse sentido de personalização do jogo, né? Por conta de que ele tem que respeitar regras, claramente. Então, por exemplo, não ter times brasileiros. Cara, isso tira muito da diversão do jogo, não ter times brasileiros, você não poder pegar o seu Botafogo da massa e fazer ele ganhar um brasileiro em algum lugar. Isso é uma coisa que faria toda a diferença para um brasileirinho. E nos mods isso é possível, você pode baixar todo o elenco do Brasileirão, colocar no seu FIFA e pronto, tá feito. É legal também que nos mods você consegue criar cenários completamente diferentes. Exemplo, você pode usar um mod e criar uma liga com todos os times mais fortes do FIFA, e aí você pode fazer isso na liga inglesa, por exemplo, a gente chama isso de, se eu não me engano, Superliga, alguma coisa assim. Aí você pega um time aleatório seu, começa na 4ª divisão e vai jogando ali aquela, digamos, Superliga com todos os mega times ali bem distribuídos. Isso gera uma diversão bem legal. Com os mods você consegue montar aquelas coisas nível Bomba Pet. Exemplo, você põe um mod lá, você consegue falar, eu vou montar aqui o time da Nike e o time da Adidas. Eu vou montar um time só de icons brasileiros, sul-americanos e um time só de icons europeus para poder ter times legais. Então, essa falta de personalização no FIFA, ainda que ele me desse uma personalização, por exemplo, de criar times, modificar, etc., e eu acho que isso já deixaria o jogo bem mais divertido já. Não sei o que você acha. Eu uso muito mod para poder criar cenários para ficar mais divertido. Não, você tá correto assim no seu ponto, até porque a gente veio de uma geração que jogou muito Bomba Pet, né, e o Bomba Pet é porra louca, você faz o que você quiser no jogo, como você quiser, entendeu? E o FIFA, ele tem bastante limitações, de fato, cara. E é impressionante, né, isso que você falou de jogar com os clubes brasileiros, porque os clubes brasileiros, eles estão no PES, mas eles não estão no FIFA, por questões de licenciamento, óbvio. Mas é todo o mercado que se perde, né? Porque é uma geração que vai crescendo e eles não jogam no videogame com os times brasileiros. Eles jogam no videogame com Real Madrid, Barcelona, etc. E aí a gente vai perdendo o mercado para
para clubes de fora que, claro, são clubes enormes, clubes que geram muita grana, estão sempre na televisão, mas é mercado que se perde, né, dos clubes brasileiros. E eu vi uma vez, eu não vou lembrar agora onde eu vi, mas o Palmeiras, por exemplo, ele fazia, sei lá, 2% da receita, 1% da receita com um licenciamento de imagem. E é muito pouco, né, para um clube do tamanho do Palmeiras. Ele pode licenciar muitas coisas, mas não se limitando apenas ao videogame, né? Mas aí por umas questões de legislação, também por união dos clubes, isso acaba ficando fora. Mas a personalização do jogo é uma coisa que realmente faz muita falta no FIFA, cara. Não, demais, cara. Por exemplo, eu tenho... Imagina, você pode... Inclusive, isso acaba criando um mercado, né? Focando primeiro no FIFA, depois eu comento dos times. Isso acaba criando um mercado de mods. Que é, por exemplo, o cara, ele cria um mod em que você tem todos os times, ou a maior parte dos times, com o melhor time dele disponível no FIFA. Por exemplo, sabe aquela Internacional que você tinha Adriano Imperador, Crespo, Zanetti, etc? Aí lá no seu mod vai ter aquela Internacional e mantendo a Inter que tem hoje em dia. Porque tem um monte de time que você nunca vai usar no FIFA, né? E aí o que o cara faz? Ele pega aquela liga, altera os logos, altera os uniformes, altera tudo, e aí ele vende esse mod. E aí você paga ali. Geralmente o mod é de 60 a tipo uns 100 reais, 99 reais. E aí você tem aquilo ali tudo pra te dar uma nostalgia. Então, por exemplo, você pode comprar mods que eu sei que vendem, tá? E que são feitos assim de forma muito profissional mesmo, a nível de que parece que foi a própria empresa do jogo que fez. Tem mod do Campeonato Brasileiro, então ele vem com tudo que envolve futebol sul-americano. Tipo os times, os jogadores, as faces dos jogadores, os uniformes. Pica um Bomba Pet só que no FIFA. Aí tem também mods desse daí que eu falei, que é de times, eu esqueci como é que eles deram o nome pra esse mod, mas é como se fosse tipo assim, de times muito marcantes. Então, exemplo, você tem lá tipo 5 Real Madrid, 5 Milans, diferentes ali, e enfim, você pode testar uma infinidade de jogadores. Aí tem mod também para fazer times especiais, né? Tem nele seleções de todos os tempos, tem todos os melhores jogadores de todos os tempos, enfim, toda essa série de coisas deixa o jogo muito divertido. E aí, sobre o uso de imagem, né, Gia, você pode ver que os times eles perdem muita oportunidade, porque, por exemplo, pensa os times gringos acabam fazendo isso, os times brasileiros, até onde eu sei, não fazem, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Mas, por exemplo, aqueles documentários sobre o time, né? Aquele Tudo ou Nada Manchester City lá da Amazon. Eu duvido muito que não haja interesse da Amazon e da Netflix, por exemplo, de fazer com times brasileiros um documentário desse gênero. Duvido muito. E aí, o que eu conheço de mais próximo disso é que o Flamengo, ele fez um documentário sobre ele mesmo da temporada do JJ. Só que até a divulgação disso é fraca. Eu imagino, por exemplo, que você talvez, ou a pessoa que esteja nos assistindo, nem saiba que existe esse documentário e que ele é vendido. Não, então é justamente esse o ponto, né? Não sai documentário, por exemplo, sobre os times brasileiros, com exceção de quando eles decidem fazer, né? E aí tem toda uma questão de mercado, cara, porque eles não conseguem atrair o mercado... E aí eu já não sei se, por exemplo, se é falta de interesse das empresas, porque para nós que vivemos aqui no Brasil, faz todo sentido consumir esse tipo de serviço. Mas será que faz sentido, por exemplo, para um inglês consumir esse tipo de... Ele tem esse interesse? Que é o interesse que nós temos, por exemplo, em ver um All or Nothing do Manchester City, porque a gente tá vendo o Manchester City ali o tempo todo. Mas o inglês, ele não tá vendo o Flamengo, o Palmeiras o tempo todo, entendeu? Então os clubes brasileiros, eles perdem muita amplitude, muito espaço no mercado por, assim, má gestão mesmo, má gestão de marketing, baixos planos de marketing. Os patrocinadores no Brasil, eles se limitam, na maioria das vezes, a colocar, simplesmente estampar a marca deles na camisa ou na garrafinha, em algum lugar no shorts, etc. Não tem poucas ações de ativação, entendeu? Quando tem uma ação, ela acaba sendo muito padronizada para todo mundo, e é uma coisa assim que é impressionante você ver o tanto de mercado que se perde, né? Porque as pessoas assistem futebol diariamente, consomem de futebol diariamente aqui no Brasil, só você vê o número de programas esportivos que a gente tem, o número de páginas falando de futebol que nós temos, e ainda assim nós perdemos muito mercado, os clubes brasileiros perdem muito mercado para clubes de fora do país, às vezes por coisas muito simples, muito bobas, né? E por má gestão. É só você ver, por exemplo, o fato de que a Globo ela já não quer mais transmitir o Campeonato Carioca, porque hoje o Campeonato Carioca é uma bagunça enorme. Ninguém entende o regulamento, os times são extremamente fracos, o campeonato é dominado pelo Flamengo, então os clubes pequenos não têm chance, os clubes grandes muito menos, entendeu? Então, assim, eu queria ter acesso aos números, tipo, de audiência e tudo mais, porque, por exemplo, a Netflix, ela se interessa a fazer alguns filmes muito sem pé nem cabeça, gringos, e ao mesmo tempo ela também se interessa em fazer filmes muito sem pé nem cabeça de coisas brasileiras, como, por exemplo, filmes que envolvem a Larissa Manoela. Eu duvido muito, por exemplo, que um documentário sobre um Corinthians, sobre um Flamengo, um São Paulo,
tanto de história mais recente quanto um pouco mais antiga, não chegue a, por exemplo, uma audiência maior do que esse tipo de obra. E assim, quando você produz coisas no Brasil, não necessariamente você precisa que isso exploda por mundo, porque aqui no Brasil a gente tem 200 milhões de pessoas para consumir qualquer coisa que você venha produzir dentro do país. Então, eu imagino que tem algo em torno de 100 milhões a 80 que são interessadas em conteúdos que envolvam futebol, entende? Mas óbvio, tudo isso é especulação sem números na mão. Né, cara, e é complicado pra gente avaliar, porque durante muito tempo nós tivemos algumas emissoras de TV que produziam bastante documentário, né? Quando não, o próprio clube produz documentário pra falar de algum momento seu histórico e etc. Teve até um documentário que eu mandei pra você, se eu não me engano, do Corinthians, que ele fala sobre a democracia corintiana e todo o processo, que eu não terminei de ver ainda, mas parece interessante. Mas a gente não tem, digamos assim, produções dessas grandes produtoras tipo Netflix, a Amazon, a própria HBO, por exemplo, produzindo algum documentário sobre os clubes brasileiros, ou sobre campeonatos brasileiros, ou o que seja, né, histórias brasileiras, pequenas histórias assim, que poderiam render coisas interessantes. E é uma pena, cara, é um dinheiro que os clubes perdem e faz falta, né, porque com o mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais promessas saem dos clubes a preço de banana, porque os clubes não conseguem se manter, né? Equipes como Botafogo, Vasco, Fluminense, o próprio Santos, o próprio Corinthians, eles têm tanta dificuldade financeira que qualquer promessa que surge, eles têm que vender pela primeira oferta, porque eles não conseguem segurar. But I think that I'm finally feeling good again. E é isso, galera. Hoje a gente fica por aqui. Só queria aproveitar para pedir para vocês seguirem a gente lá pelo bendito Instagram, no @SemTáticaPodcast, para você poder acompanhar um pouquinho mais ali do nosso dia a dia e ver também um pouquinho mais do que a gente pensa sobre futebol, tá bom? No mais, beijos do pai, muito obrigado pela sua atenção. Falou! É isso, galera. Muito obrigado. Até mais e tchau, tchau. But I'm finally feeling